Olá, pessoal. Eu sou a professora Isabela Novas e eu estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 16, chamado Raquel, um capítulo inteiro dedicado a essa personagem. Lembrando que no último capítulo nós tivemos a revelação de um novo triângulo amoroso. Desta vez nós temos o Félix sendo amado por Lívia e por Raquel. Quando Raquel ficou só, atirou-se ao sofá, trêmula, fria, com os olhos secos, sem compreender bem aquele drama íntimo, mas sentindo-lhe já algum terrível desenlace. O que ela via, claro, é que a outra amava o mesmo homem e com tal força que cedera a um impulso de cólera, tão contrário aos seus hábitos de brandura. As reflexões de Raquel não passaram daí. Nem todas as almas podem encarar as grandes crises, quer-se um espírito robusto para estas situações complexas. Raquel ficou simplesmente atônita e abatida. Na chácara foi notada a ausência das duas. Viana deixou os hóspedes e foi à sala. "Que faz aqui?" perguntou ele à filha do coronel. Raquel ficara perturbada com a presença de Viana e ainda mais com a pergunta. Enfim, balbuciou uma resposta infantil. "Estava pensando numa coisa", disse ela. "Onde está Lívia?" perguntou Viana, sem atender à resposta da moça nem ao sorriso forçado que lhe entreabria os lábios. "Creio que está incomodada, foi para dentro." "Coisa de cuidado? Parece que não." Viana deu 2 voltas na sala e saiu para a chácara, pedindo à moça que lá se fosse reunir aos outros. Félix, entretanto, viera até o jardim, que ficara em frente da casa. Mal havia dado alguns passos quando viu encostada à porta da sala a filha do coronel com os olhos postos no céu, acaso pedindo a Deus que lhe estendesse a mão para subir até lá. Era sol posto, hora de melancolia. Tudo ali em volta assumia a cor pardacenta e luminosa dos últimos instantes da tarde. Félix caminhou cautelosamente para casa, subiu por um dos laços da escada e surpreendeu a moça dizendo-lhe: "Está linda assim, mas nós precisamos vê-la cá fora." Raquel retraiu o corpo sem ousar dizer uma só palavra. Félix estendeu-lhe a mão, convidando-a a descer. A moça entrou para dentro. O médico deu ainda um passo, mas ela, fazendo um gesto suplicante, disse com voz aflita: "Pelo amor de Deus, saia." Olha só o desespero da Raquel. Na presença do Félix, claro, né? Félix não resistiu, desceu ao jardim e caminhou para a chácara a reunir-se às outras pessoas. Em vão buscava conjecturar a causa daquela súplica. Ele ficou sem entender, né? Mas o que aconteceu? A Raquel tá doida. Era impossível conciliar o procedimento de Raquel com a familiaridade e a confiança que entre ambos havia. A razão da diferença devia ser grave, mas qual seria ela? Os convidados retiraram-se cedo. Menezes e Félix foram os últimos que saíram ao lado um do outro, ambos entregues a reflexões diversas, porque Félix pensava nas palavras de Raquel, Menezes na pergunta do menino. A filha do coronel desceu ao jardim. Era noite fechada. Sentou-se num banquinho e ali ficou em triste meditação. Então, olha só a confusão, né? Todos ali pensando e refletindo sobre várias coisas. O Félix pensando nessa palavra um tanto grosseira da Raquel, né? Mandando ele sair de perto. E o Menezes, que estava interessado na Lívia, pensando na pergunta do menino que foi feita lá no capítulo anterior, né? Lembrando que o filho da Lívia perguntou para o Félix se o Félix iria casar com a mãe dele. Então, olha a confusão, todo mundo fazendo suas próprias reflexões. A pobre moça tremia de susto, de incerteza, de apreensão. Não ousava encontrar os olhos de Lívia. Tinha-lhe medo, medo pueril, escusado, sem razão, mas enfim,
medo, e nada havia que tranquilizasse a sua alma franzina e pusilânime. Como benefício celeste, entraram-lhe a correr as lágrimas, até então retidas pela presença de estranhos. Ninguém as viu, mas a noite era fechada e o sítio ermo, mas a aura estiva que começava a bafejar a folhagem ressequida do sol, acaso lhe ouviu os soluços, acaso lhes levou ao seio de Deus. Veio então de influxo divino uma doce consolação às suas mágoas solitárias. Então Raquel começou a chorar. Não ousando voltar para dentro, determinou esperar ali o irmão da viúva, que fora acompanhar um amigo da vizinhança. Pedir-lhe-ia então para a levar no dia seguinte à casa de seus pais. Não hesitava entre a ternura deles e o ódio de Lívia. Assim refletia ela, quando sentiu passos no jardim, voltou-se, era a viúva. Ah! Exclamou Raquel, lembrando-se trêmula e assustada. Pelo amor de Deus, eu não lhe fiz mal nenhum. Lívia acercou-se de Raquel, travou-lhe brandamente das mãos, apesar do esforço com que ela buscava esquivar-se, e disse: Que mal me farias tu, criança? A culpada sou eu. Sou eu que te peço perdão, porque fui cruel e injusta e cedi ao egoísmo do meu coração. Perdoa-me. Então aqui a Lívia pedindo perdão por ter sido grosseira com a Raquel, né? Perdoo-lhe tudo, respondeu Raquel. Caíram nos braços uma da outra. Jamais duas rivais se estreitaram mais sinceramente amigas do que essas duas. Ai, que lindo! Largos minutos correram sem que nenhuma delas falasse, refletiam talvez não pudessem vencer o acanhamento da sua posição. Lívia foi a primeira que rompeu o silêncio. Como é que vieste a amá-lo? Perguntou ela. Não sei, respondeu ingenuamente Raquel. Nasceu-me o amor sem que eu reparasse nele. Nem sei se nasceria, creio que foi apenas transformação, porque eu de pequena me acostumei a admirá-lo. Foi talvez a admiração que se fez amor quando eu cresci. Nunca lhe deste a entender? Oh, nunca! E ele? Percebi que me queria, brincava comigo, como quando eu era criança, nada mais. E resignavas-te à sorte? Que poderia fazer senão isso? Alguma esperança tive nesses últimos tempos em que a afundava, não sei, talvez na circunstância de nos vermos mais a miúdo. Enganava-me, penso que não nasci para ser feliz. Quem sabe, disse a viúva, nem sempre o nosso coração acerta. Pode ser que mais tarde te apareça outro a quem ames do mesmo modo. Do mesmo modo, interrompeu Raquel com surpresa. Lívia pegou-lhe nas mãos. Não te parece que assim seja? Perguntou. Oh, não! Chama-me criança, se lhe parece, a senhora há de saber mais do que eu, naturalmente, mas o meu coração me diz que eu não poderia amar a ninguém mais. A ninguém mais? Murmurou a viúva amargamente. Concentraste então toda a seiva do teu coração neste amor silencioso e quimérico? Não digas isso, amarás mais tarde a outro que te amará também, e serás feliz, creio eu. Murchará esta primeira flor do teu coração, mas há seiva nele para dar vida a outra flor, tão bela talvez e com certeza mais afortunada. Que palavras, né? Muito lindas, né? Eu gostei. O contrário, Raquel, seria injustiça de Deus. O amor é a lei da vida, a razão única da existência. Encher de uma só vez a alma sem que ninguém lhe beba o licor divino e regressar ao céu sem ter conhecido a felicidade na terra, nem o quererá Deus, nem o temerás tu. Falas pela boca da tua amargura de hoje, espera a ação do tempo, que é bom amigo. Raquel meditava, era a primeira vez que ela ouvia falar daquele modo em coisas do coração. A linguagem da viúva servia-lhe a um tempo de consolação e de luz.
Lívia falou ainda há muito tempo, sem preconceito nem reserva. Não falou como rival, senão como amiga e mãe. Não reparava sequer que lhe dava armas contra si. Falaria talvez de outro modo se considerasse feliz, mas como a situação de ambas era igual, ela entornou na alma de Raquel todo o sentimento de que a sua alma estava cheia e foi eloquente porque foi sincera. Sim, disse Raquel quando ela acabou, compreendo tudo isso que me está dizendo. A senhora sabe amar e ainda o ama, não? Lívia calou-se. Que lhe custa dizer? Insistiu a donzela. Custa-me lágrimas. Eu não te poderia explicar nunca este sentimento que me nasceu como erva ruim para me envenenar a existência e que eu tanto tempo supus que seria a coroa de minha vida. Não te quero enfadar, que são tristezas para isso. Mas então ele, aventurou Raquel, não me perguntes mais, afirmo-te só que o amei, que talvez tornasse a amá-lo e que ainda o ama, concluiu a rival. Lívia esteve calada alguns instantes, procurando ler-lhe no rosto, apesar das sombras da noite, as impressões que lhe iriam na alma. Não, já o não amo, disse a viúva com esforço. Seguiu-se um longo silêncio. E se o amasse, disse enfim Lívia, que farias tu? Nada, respondeu resolutamente Raquel. Deveras, nada? Pediria a Deus que a fizesse feliz e estou certa que Deus me ouviria. Era capaz disso? Perguntou a viúva, segurando-lhe nos pulsos e fitando-lhe os olhos em cheio. Era, respondeu ingenuamente a donzela. Lívia não disse nada. Se das comoções da sua alma algum vestígio lhe subiu ao rosto, disfarçou-lhe à noite as vistas de Raquel. Ambas ficaram pensativas algum tempo. Uma forte rajada fê-las estremecer. Era sinal de chuva próxima, nuvens negras começavam a povoar o céu. As duas recolheram-se à casa. Vales mais do que eu, dizia a viúva entrando com Raquel na sala. Eu sou apenas egoísta e nada mais. Guarda essas flores evangélicas do sacrifício, do perdão e do amor. São raras e por isso é que és um anjo. Foi diferente a noite que ambas passaram. Raquel estava mais tranquila depois da conversa no jardim, mas que destino teria a flor de sua alma, lírio transformado em goivo, vivido de lágrimas, medrado no silêncio? Não lhe apeteciam lutas, faltavam-lhe as armas de combate. A astúcia e a energia, faltava-lhe principalmente o desejo de despertar um coração que sabia não ser seu. Mas esse coração possuía-o acaso Lívia? Parecia-lhe que não. O mistério, porém, a reticência, a indecisão das palavras da rival, tudo se lhe afigurava cobrir um drama que ela não compreendia nem conjeturava. No ânimo de Lívia, algumas foram as preocupações. Para ela, a situação era mais clara. Sentia desvanecer-se o amor de Félix e via surgir uma rival perigosa. Tinha medo da ignorância de Raquel, receava que a inocência dessa alma, ainda em flor, pudesse dominar o espírito rebelde de Félix, e tal seria a catástrofe das suas esperanças. E quando todas essas sombras lhe povoavam o espírito e o coração lhe pulsava com mais força, perguntava-lhe a consciência se lhe era lícito opor algum obstáculo à felicidade da donzela, dado que esta vencesse o coração do seu noivo. Lívia não dormiu a noite toda. No dia seguinte, apenas a claridade da manhã lhe entrou no quarto. A viúva levantou-se, vestiu à pressa um roupão e foi ao quarto de Raquel. A filha do coronel dormia profundamente, repousava de suas longas reflexões. Lívia abriu o cortinado, muito ao de leve, contemplou-lhe o rosto sereno e risonho, os olhos cerrados e os lábios semiabertos, como se em sonhos murmurasse palavras de amor. Os cabelos esparsos lhe serviam de resplendor à sua cabeça angélica. Não, pensava Lívia, o amor não dorme assim tranquilo em dias de infortúnio e desespero. Criança inconsciente, que te supões alar às regiões do sol, que sabes tu dos precipícios da viagem, que conheces tu das voragens do coração.
Ah, estava aqui, exclamou Raquel, acordando. Ainda bem. Por quê? Sonhei que morria e que era recebida no céu. Fora bom morrer assim, mas eu sempre tinha pena de deixar a terra. Acordou hoje muito cedo. Queria dar um passeio, disse Lívia, indo abrir a janela, mas amanhã já está quente. Raquel olhou para ela, viu-lhe os olhos pisados e o rosto desfeito, compreendeu que não havia dormido e que chorara. Ama-o então muito? Perguntou ela a si mesma. E aqui finalizamos o capítulo 16. Um capítulo, então, que a Raquel e a Lívia estavam, né, brigadas, mas elas acabaram se reconciliando, tá? Então, a Lívia, né, entendeu que a Raquel a amava, confessou, né, que amava o Félix, mas foi um amor que foi sendo construído aos poucos e talvez por uma pura admiração exagerada de uma menina, né, que cresceu aprendendo a admirar o Félix. Mas elas se reconciliaram, ficou tudo bem e vamos aguardar o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. Gente, nós estamos no capítulo 16 já, hein? Indo para a reta final do livro. Até mais, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Acessem o meu Instagram, @isanovasrodrigues. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijos!